Olá, o Shabat aparece e vamos recebê-lo. Shalom, sejam bem-vindos à casa dos Benei Anusim. Vamos aos principais destaques da Parashá da semana. A Parashá Berukotai, a última porção do livro Vaikra, começa relacionando brevemente algumas das bênçãos e recompensas que o povo judeu receberá por seguir diligentemente Torá e por cumprir as mitzvot. A porção, então, muda para o assunto que a tornou famosa. A Tohaha. Severa a demonstração do Eterno, passo a passo. A Torá descreve as tragédias que acontecerão ao povo judeu, muitas vezes em termos descritivos, por eles terem abandonado a observância da Torá, e Mitzvot fornecendo uma lúgubre descrição daquilo que foi nossa história até este dia. A porção, então, continua para falar sobre a santificação dos presentes voluntários ao tempo sagrado, dos presentes, e o processo pelo qual uma pessoa pode, monetariamente, redimir aqueles itens santificados para o seu próprio uso. O livro de Vaikra conclui com uma breve discussão sobre os dízimos, incluindo uma porção que o fazendeiro deve ele próprio consumir dentro da cidade de Jerusalém, chamada Maaser Sheni. Pessoal, Hazak, Venit Razek, né? Estamos concluindo a leitura do livro de Vaikra. A Parashá Berukotai se separou de Berrar, que normalmente são Merubarotes lidas juntas, né? E, por um motivo especial, no cumprimento do nosso calendário de todo o ciclo, conforme também as estações do ano. Baruch Hashem por isso. A Parashá Berukotai, pessoal, se está condicionando as condições de que Israel terão, de que os israelenses, de que os israelitas, de que os judeus se cumprirem com os seus mandamentos. Fica muito claro para nós que a questão da moralidade, da justiça social, ela é um fator predominante para a existência de uma nação e para a boa relação com seus vizinhos. Ou seja, não importa o poderio bélico e militar de que você tenha no país, ou o poder monetário vindo das pilhagens de conquista de outros países, se esse país não tiver posse de justiça social e de moralidade. São mais de 21 civilizações durante o decorrer de toda a história que tombaram. Aonde estão Sodoma e Gomorra? Tinha poder bélico e era uma potência econômica da sua região. Aonde foram parar a civilização de Nimrod, de que era uma potência militar? Roma, o Egito, todos esses países mostraram de que o principal fator de domínio social, econômico e de segurança das suas fronteiras está na moralidade e na justiça social. Nós tivemos Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte visitou, através dessa revolução, infinitos governos e reinos da Europa, em que, comprovadamente ou historicamente, a sua moralidade e a sua justiça social estavam comprometidas e foram vítimas de um domínio externo, de uma força internacional de que a dominou. Hoje, os judeus de toda parte do mundo, estando fora de Eretz Israel, conheceu os fatores predominantes para que tivesse o direito de permanecer com segurança, com domínio econômico sobre a sua região. Tivemos 2 templos destruídos. Nós tivemos o primeiro e o segundo templo, de que as orientações morais e sociais estavam determinadas em nossa Torá. Se você cumprir com esses mandamentos,
Vocês perseguirão seus inimigos e não serão perseguidos. Vocês emprestarão a muitas nações, mas delas não tomarão emprestados. Então, dá para chaberrar, Rabi, de que nós comentávamos na semana passada, ela determina esses fatores como condições da existência, da segurança e também do domínio e do poder de influência de que Israel teve a oportunidade de exercer, mas de que o seu comportamento moral, social, ele foi, se não igual, pior do que os antigos moradores da terra, de que, como novos moradores e conquistadores de Eretz Israel, existia toda uma linha de conduta para que a terra permitisse e desse a eles os resultados através das porções e dos mandamentos e dos estatutos de que nós recebemos. Rabi. É interessante que os povos que foram expulsos, porque o pecado deles, a iniquidade deles chegou até os céus e Deus não podia mais suportar as calamidades de idolatria, matança de crianças, de pessoas, enfim, toda a imoralidade que esse povo cometia. Deus o exterminou, porque não restam mais ninguém deles, só o povo de Israel. Agora, para ocuparem esses lugares do qual essas pessoas idólatras foram expulsas, tinha que ter norma, tinha que ter um direcionamento de como se conduzir, de como se comportar, para que as bênçãos pudessem serem auferidas a eles. É tão interessante que quando começa este Buhukotai, se você andar em meus estatutos. Quando você lê o capítulo 26 aqui, você vai encontrar que começa com bênçãos, 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 muitas promessas do Eterno. Se condicional à reação, ao cumprimento que a pessoa fizer dos mandamentos, teriam essas bênçãos. Enumera-se quase que 10 promessas fora de outras promessas. Quando você lê as maldições, por exemplo, nesse capítulo, e você a compara com Deuteronômio 28, que tem quase que 50 pasuk, 50 versículos, lá do versículo 1 até o versículo 13, promessas. As promessas, você sempre será cabeça, você nunca vai ser cauda, você nunca vai ter que emprestar dinheiro, você vai dar emprestado do que emprestar. As promessas. Agora, do versículo 14 ou 15 em diante, começam as maldições. Mas se vocês não guardarem meus preceitos, meus estatutos, que vos ordeno, estas maldições vos alcançarão. E o interessante é que nós só não estudamos o que aconteceu lá, mas aplicamos hoje nas nossas vidas. Hoje, muitas vezes, a bênçãos do Eterno está ausente em sua vida. Vivem oprimidos, vivem totalmente com medo, vivem angustiados, vivem depressivos e muitos outros males, porque não obedecem, porque não observam, porque não levam em conta, porque não respeitam aquilo que o Eterno ordenou. E nesta paraxá eu faço questão de dizer que seria muito importante você ler o capítulo 26 e analisar você mesmo. Fora dos comentários que nós fazemos aqui, você mesmo extrair dele a mensagem que o Eterno deu ao seu povo, e como nós somos hoje os seguidores do Eterno, também é para nós esses mandamentos. Muito bem, então enfatizando que a posse de uma conduta moral equilibrada e de justiças sociais são predominantes, mais importantes
do que um poder militar, um poder bélico e também do que em posse de riqueza. O que nós aprendemos é que está condicionado o destino que você quer dar e que a soberania nacional de Eretz Israel, ela dependia de cada indivíduo, ela estava condicionada a cada indivíduo, cada parte da sociedade, do que tomava o empréstimo, do que cedia o empréstimo, do que trabalhava no campo, em relação àquele que o empregava, do produtor ao comerciante. Então todos estes tinham mandamentos e preceitos de que a nação e a soberania nacional e a soberania israelense, a soberania da nação sagrada, ela depende de cada indivíduo, de cada setor da sociedade, em posse do seu dever cívico, moral e ético, né? De que historicamente um fator de que mostra de que todas as civilizações de que tinha poder militar e muito dinheiro de pilhagem, elas não subsistiram porque não tinha moralidade, elas não tinham ordem social, não tinham distribuição, havia fome, havia disparidades econômicas. E isso também foi um fator de que custou aos habitantes de Eretz Israel serem servos de um reino vizinho, que era Nabucodonosor, e depois os próprios romanos destruíram o segundo templo. Por isso que a Torre Ra, ela condiciona de que as garantias de que vocês terão segurança, de que vocês terão soberania militar, de que vocês influenciarão economicamente suas nações vizinhas, estão em todos esses mandamentos de que depende de toda uma sociedade, né? A Torre Ra, que há de moestação, é de que se não cumprirdes, todas as maldições prescritas não senão um pagamento daquilo de que nós escolhermos, né? De que a escolha que nós fizemos nas urnas, na decisão do dia a dia, né? Ou seja, pessoal, isso ainda é para os judeus da diáspora, da Galuta, como também para os atuais israelenses, uma amostra de que a nossa segurança, as nossas garantias de subsistência ou até de autossuficiência, ele está nesses quesitos. Ainda hoje, o país em que o judeu está, seja na América, na Europa, na Ásia, na África, todos os judeus sabem de que as suas condutas definem o seu lugar naquele espaço. No Brasil, nós precisamos ter atenção em relação à moralidade, né? Aos atentados contra as ordens éticas da família, dos padrões que garantem, né? Que garantem de uma cultura conservadora, se não pelo islamismo, pelo judaísmo, pelo cristianismo, de que trouxe ordem desde a Idade Média a toda a civilização, mesmo com todas as guerras e vítimas, serviu de padrão de aperfeiçoamento para as nações. E nós precisamos aprender com isso, né? Com essas condições e com o nosso papel na sociedade e na comunidade. Hoje, nós santificamos Israel para o lado de fora das nossas fronteiras, através dos Yamim Tovim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, o Pessa, Sukkot, todas estas festas que estão vinculadas ao ciclo agrícola de Eretz Israel, elas são comemoradas na Ásia, na África, na Europa, na América. Ou seja, estamos santificando Eretz Israel ou mostrando de que temos potencial de estabelecer uma nova ordem social, ética, moral, de conduta, e de que possamos tomar posse de uma posição de Cohen, de sacerdote, de orientar e de explicar a todas as nações através do único estatuto, né? ou da constituição de que um país possa se sustentar e obter a soberania nacional, de que nós temos essa experiência, né? Hoje para o lado de fora de Eretz Israel, amanhã talvez nos ocupando com a construção do terceiro templo, em que o mundo estará procurando, né, onde encontrar a presença divina, as condições morais e a justiça social para cumprir e estabelecer bênçãos para o seu país e para suas fronteiras. Em cada paraxá que nós estudamos
Então, o estudo que nós fazemos de cada um deles é extrair dele a mensagem que nós podemos aplicar hoje em nossa vida. Não podemos ficar só na história. Não, nós temos que cuidar de nossa conduta, de nosso comportamento e fazer e obedecer, observar, respeitar, levar em conta, se conscientizar dos ensinamentos sobre o Shabat, sobre a nossa alimentação, sobre o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas atitudes, a maneira que nós vivemos em nossa casa, onde os nossos filhos estão nos observando. E isso é muito importante aplicar hoje. Porque, olha, assim como Deus pronunciou as bênçãos de prosperidade, de proteção, também as maldições vieram e aconteceram. Próprios filhos lhes serviram de alimento. Que maldição maior é essa? Então, vamos ter a diligência sobre nossas vidas para que a bênção nós possamos ver. E temos dito, Rabi, que de todos os mandamentos, né, por exemplo, nesta paraxá nós falamos sobre a mitzvah do lavrador, do israelense, de que tinha de sair das suas propriedades em posse do terumá, em posse das primícias, e do Maaser Sheni, que é o dízimo das festas. Ou seja, ele ia lá para Sukkot, Rosh Hashanah, para Pessa, para Shavuot, e saindo das suas localidades, imagine como ficava. Nós comentamos isso na última semana. Os hotéis, as pousadas, os comércios, ou seja, havia um fomento de toda a movimentação do ciclo econômico que acontecia em Jerusalém nos dias de censo, de Rosh Hashanah, de Pessa, Shivil de Pessa. O Pessa Sheni é quando, o Maaser Sheni é quando o fazendeiro vai lá com a Amarok, com a sua Hilux, né? Que ele recebeu a sua produção na bolsa de valores lá do dólar, do café, da soja, do trigo, da tâmara, do azeitona, enfim, e vai para a festividade com o resultado daquilo que ele separou para desfrutar e celebrar as festas, de que um dos mandamentos, um dos quesitos que vincula as festividades é de não comparecer com as mãos vazias. E ninguém que recebeu bônus, 13º, o resultado de uma ótima venda, de uma ótima colheita, ninguém vai lá escondendo dinheiro. Pelo contrário, a mitzvah era a proibição de Yamim Tovim é de não comparecer de mãos vazias. Ele tinha que gastar com a sua família de tudo que desejasse a sua alma, do vinho novo, do vinho velho. Ele tinha que ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar o levita que estavam ali sobrando. E falar assim: olha, levita, eu faço questão de bancar a tua parte da festa, né? E essas obrigações, ela girava toda a economia, né? Ela girava, ou seja, todo o ciclo estabelecido nas porções de que nós estamos estudando, Kedoshim, Emor, Berrar e Berukotai, mostra de que a ordem social, mostra de que a ética social, ela mantém o equilíbrio, elimina a pobreza e traz segurança e estabilidade para qualquer governo. Aí sim, Israel estaria em posse do status de que foi programado inicialmente, de ser Kohen Gadol de todas as nações, de ser sacerdote, de ensinar, de instruir. Por quê? As nações vizinhas perguntariam como que eles conseguem tamanho poderio econômico, social, de moral e militar, né? Então ela estaria na posição de ensinar e instruir as nações através do seu templo, através do Beit HaMikdash. E por isso, pessoal, a amostra de que nós hoje damos de que temos condições de reconstruir o terceiro templo, né, o Beit HaMikdash, é através da postura e da forma como nós cumprimos e santificamos Israel da diáspora, do Brasil, por exemplo, né, de como frequenta a sinagoga, de qual é a participação que eu tenho nas festas, qual é a medição da alegria que você participa em cada uma das festividades, em cada um dos Shabbatot, qual a ética
e qual moralidade que você cumpre Torá na tua família e na sociedade judaica e na sociedade fora da comunidade. São as medições de que mostra o quanto estamos preparados para termos participação ativa na Geulah, na redenção final, na era de Mashiach. Isso e muitas outras coisas serão comentadas nesse Shabbat pelo mais competente menino. E que fala de Anussim para Anussim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e no Facebook. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho das notificações de toda a programação da Casa dos Meninos Sim. Essa programação ela é compartilhada com a Rádio Judaica Portuguesa. Shalom! Shalom! Shabbat